Olá, olá Brasil, olá Paraná, olá Cascavel, que coisa boa! Estamos estreando o podcast Estação, direto da estação Hub One, em Cascavel, o mais novo ecossistema de inovação do Brasil, referência no Paraná, e a estreia não poderia ser com outra pessoa. Ele sonhou isso com outros idealizadores. Hoje nós temos uma estação chamada Hub One que é extraordinária. Pois nós vamos te dar o link para você conhecer de perto. E o nosso podcast estreia com o prefeito Leonaldo Paranhos, o prefeito de Cascavel. Aqui eu cumprimento com bom dia, boa tarde e boa noite, porque esse programa vai girar em todos os horários, em todas as datas, então independentemente do dia, obrigado e obrigado, prefeito, pela presença. É uma honra mesmo tê-lo aqui nessa estreia. Estamos começando mais uma jornada. Deixa eu te cumprimentar, Obrigado, parabenizar pela estreia também, parabenizar por todo o envolvimento nesse espaço, que é um espaço que nós amamos, né? A gente sonhou com esse espaço, aqui era antigamente construído lá em 1998, uma estação de embarque, né? Um terminal de transbordo, e a gente sonhou em ter aqui algo ligado à inovação, tecnologia. E hoje vir aqui, poder participar deste programa e ver tudo o que foi implantado aqui, de fato é uma alegria muito grande. Estou muito feliz por estar aqui, Júnior. Eu digo mesmo e te faço uma pergunta rememorando. A criança que o Paranhos foi aqui em Cascavel, imaginava um dia que a cidade pudesse ser o que é hoje? Porque é uma cidade diferenciada, né, prefeito? Cascavel sempre foi uma referência, né, pelo seu DNA. Cascavel sempre foi uma promessa. Mas claro que o desenvolvimento rápido, uma cidade nova, com 72 anos, mostra que a população de Cascavel, além de ter expectativa, ela tem ação, ela age. O nosso DNA, Júnior, é diferente. Eu tenho dito em todas as entrevistas que as cidades do mundo, elas são parecidas. Elas são constituídas de ruas, praças, avenidas, prédios, casas, gente. Desde a nossa querida, amada vizinha Santa Teresa, uma pequena cidade aqui ao lado, Cascavel, Londrina, Curitiba, São Paulo, Nova York, e é assim. E por que algumas cidades são diferentes? E elas existem, cidades diferentes. Essas cidades, elas são diferentes pelo DNA de quem mora, de quem administra, de quem vive nessas cidades. Faz a diferença. O comportamento, a educação, o envolvimento, o empreendedorismo. E Cascavel está nesse seleto grupo de cidades que estão se desenvolvendo. Cascavel está entre as 20 cidades brasileiras que mais cresce. Isso é um privilégio da cidade e um patrimônio da nossa população. Mas quem te conhece hoje e avalia bem, porque isso é um fato, às vezes não sabe que tem toda uma trajetória. Eu queria falar um bocadinho sobre o Leonaldo Paranhos, que começou lá atrás para chegar na gestão de uma cidade tão importante quanto a nossa. Não foi fácil, né, prefeito? Você tem uma história de vida bastante difícil. Eu acho que me aproximo aí de muitas pessoas que vieram para cá em busca de trabalho, de desenvolvimento, né? Grande parte das pessoas que estão aqui, principalmente as pessoas com mais idade, vieram para cá para desbravar. E a gente, quando encontra oportunidade, a gente consolida o amor, né? Porque é uma porta que se abriu. Eu vim para Cascavel para trabalhar na imobiliária Trivelato, que aliás você já trabalhou também, quando abriu o Clube de Campo Lago Azul em 1982. Cheguei aqui dia 12 de março de 1982. Então, chegar a ser prefeito dessa cidade, claro que aí eu nunca sonhava. Eu sempre gostei de política. Mas eu fui militar aqui politicamente nos grêmios estudantil, onde eu estudei, né, a ACES, Associação dos Estudantes, Associação Cascavelense dos Estudantes, e aí, evidentemente, que isso me impulsionou para ir para a política, que eu sempre acreditei, Júnior, eu acredito nas políticas públicas. Eu acho que é a ferramenta de maior justiça que tem quando ela é feita, bem feita. Né? Porque nós estamos num mundo de disputa, de empreendedorismo, quase no mundo de salve-se quem puder.
O poder público é o que regula isso. O poder público é o que garante política pública para as pessoas que precisam de governo. Agora, é preciso entender isso. Para você garantir política pública para quem precisa, você tem que ter uma sintonia com quem produz e gera imposto. Nós não temos outra fonte de arrecadação e de garantia de poder de política pública a não ser arrecadação de imposto, municipais, estaduais e federais. Então você precisa estar em sintonia, você precisa, né, proporcionar a quem quer desenvolver, investir, criar emprego, renda, para que você receba esse imposto e garanta, por exemplo, lá na ponta, a escola para 32 mil crianças que nós temos, 180 mil atendimentos na saúde. Né? Isso tudo faz com que a gente tenha um governo justo e por isso que eu acredito tanto em política pública. Na escola, prefeito, hoje eu gravei um vídeo para as redes sociais falando sobre se existe um pagamento que a gente pode dar para um mestre, um professor, é gratidão. Porque eu me lembrei de alguns professores que foram muito importantes para mim. O primeiro deles, o meu pai, que o senhor conheceu, foi quem me ensinou a ler. Tem alguém que te inspirou, que te impulsionou para esse olhar da política pública? Foi professor? Foi algum familiar? Quem foram as pessoas que te deram esse salto? Eu não tenho ninguém, Júnior, e até as pessoas perguntam, porque na política tem também uma cultura, né, que o pai foi prefeito, foi deputado, o filho vem, é eleito e tal. Eu não tive ninguém, pelo contrário, na minha família não tem ninguém com essa veia política. A minha mãe, ela sempre me incentivou a lutar pelas coisas e fazer justiça. Ela falava assim, você precisa ser um homem justo, você precisa ser uma pessoa com educação, você precisa lutar pelas pessoas que precisam. Minha mãe foi sempre uma mulher desprovida de patrimônio. Eu era boia fria, trabalhava na roça, né? Boia fria, aquele que levanta de madrugada, sobe no caminhão, vai colher algodão, colher amendoim, no meu caso lá na região norte, onde eu morava, o café. Mas a minha mãe sempre dizia o seguinte, olha, você precisa defender os mais fracos. Eu falava, mas eu sou fraco. Ela falava, não, tem gente mais fraco do que nós. Ela me ensinava assim, que quando comprava um doce lá no bar do Carlão, no centro, ela falava, guarda um pedaço para o seu irmão. Lembra do Luizinho, que é um amigo que ia na aula comigo, ela falava, leva para ele um pedaço do doce. Então, a minha mãe me ensinou assim essa questão, não política partidária. E aí eu tenho essa visão, eu falava assim, mas como é que eu posso fazer justiça então? Como é que eu posso ajudar pessoas? Né? A política é isso, se você tiver boa intenção, índole, né, você consegue fazer as coisas. Por isso que eu me apaixonei por isso. Fui vereador, fui vice-prefeito, deputado 2 vezes, e essa cidade me deu 2 oportunidades de ser prefeito dessa maravilhosa cidade. E foi o legislativo que te desafiou a tentar o executivo, prefeito? Eu sempre sonhei, eu fui estudar isso, né? O que faz o legislativo e o que faz o executivo? São funções diferentes, importantes, muito importantes as duas, mas eu sempre sonhava com a possibilidade de ser prefeito, de tomar decisões, construir, porque o legislativo, ele legisla, ele fiscaliza, propõe, mas ele não executa. E eu não estou dizendo aqui que é um demérito, porque a função do legislativo é essa, preciosa função de fiscalizar, de legislar, criar leis, né, e propor. Mas o executivo, ele executa. Então eu sonhava com isso, mas eu não queria chegar de forma improvisada. Eu fui presidente de bairro, de associação de moradores, aí fui candidato a vereador, fui vice-prefeito, já tive uma experiência como vice-prefeito, aí fui para o Estado, na condição de secretário de Estado, e fui para o Legislativo. Eu queria me preparar para ser prefeito. Tanto, Júnior, que daí, enquanto fui deputado, eu fiz uma faculdade de gestão pública. Ah, que legal. Porque também tem a parte social, essa parte política, da política pública de entrega, mas a responsabilidade de você administrar um orçamento de 2 bilhões de reais é muito grande. Então eu precisava entender como é que é isso. E fui fazer uma faculdade de gestão pública exatamente para eu ter um pouco mais de conforto em tomar as decisões. E graças a Deus deu certo. Faz parte disso o aprendizado da vida, do cotidiano no relacionamento? Estou perguntando isso porque também é um desafio escolher certo, montar o time, ter as pessoas
na gestão? Porque isso também é desafiador. É desafiador. Não é simples, né? Não é simples, Júnior, porque você precisa escalar o time. Pois é. Um tem que fazer gol, o outro tem que defender o gol, o outro tem que lançar para o centroavante fazer. Então, é um time, de fato. E você precisa encontrar esse DNA. Né? Qual pessoa que vai ter um desenvolvimento melhor naquela secretaria? Nós fizemos uma equipe muito simples. Nós não temos estrela. Nós não temos assim uma estrela no governo, né? E eu acho que isso é bom, porque o time tem que jogar compacto. Todo mundo tem que jogar por todo mundo. Isso talvez tenha sido um resultado que deu muito certo. Pessoas, quando eu anunciei o primeiro governo, as pessoas, mas quem é? Por exemplo, vamos tratar aqui do Alcione Gomes. Quem que é o Alcione? Mas por que o Alcione vai para a Fundetec? Né? Porque eu conheci o Alcione do meu relacionamento pessoal e sabia que ele tinha uma aptidão com esse negócio de tecnologia, que ele apostava muito nisso. Então, e aí fomos buscar, né? Aí a Márcia, lá na Secretaria de Educação, uma professora, uma mulher que foi boia fria, trabalhou na roça. Eu trouxe no primeiro momento o Rubens, um secretário municipal, também servidor. Então eu fiz uma mesclagem de pessoas que tinham um conceito naquilo que fazia e tinham vontade de desenvolver. Talvez tenha sido isso uma alavanca que impulsionou o nosso governo. Não perder o link com a população, estar sempre próximo, ajuda bastante. Aí é uma estratégia. Certo. Isso foi uma estratégia. Eu sempre soube da dificuldade que é você administrar uma cidade desse tamanho. A cidade é grande, Júnior. Sim. Nós temos 2.100 quilômetros. Curitiba, a nossa capital, tem 489. Curitiba tem 423. Nós temos 4 Curitibas aqui. Então, é muito grande. E eu falava assim, bom, primeiro, aí que nasce, inclusive, o território cidadão, elaborado, inclusive, pelo Alcione. O território cidadão é uma concentração de bairros e que se torna pequenas cidades. Porque eu olhava e falava, meu Deus, 300 mil pessoas com problemas, com demandas, com sonhos, com necessidades diferentes. Ao segregar isso, eu tinha uma planilha de uma pequena cidade. E eu sabia o que precisava no território 1, no 2. Pequenas cidades. Porque fica mais fácil. Nós tínhamos lá o Conselho Territorial. E a minha comunicação com a população. Eu sempre falei o meu número de telefone, que é o 99327505, nas entrevistas que eu dava. Mas é demagogia esse prefeito falar, não é. O que eu recebi de informação, de coisas que eu não conseguia enxergar, que eu não conseguia saber. Porque não existe super-homem. Né? Não existe. Super-homem é só nos quadrinhos, é só nos filmes. Eu não tinha capacidade de achar que poderia administrar a cidade sem a participação popular direta. Essa da pessoa poder ter o meu telefone e dizer o seguinte, prefeito, aqui tem um problema. Aqui não está bom, aqui está ruim, o senhor precisa saber. E aí sim eu pegar, colocar lá no grupo de secretário, gente, vai lá ver o que está acontecendo. Ainda mais, Júnior, numa cidade que está em pleno desenvolvimento. A gente faz muita coisa, mas muita coisa surge todo dia. Por causa disso mesmo. Exatamente. Então, eu fiz esse contato direto com a população passou a me orientar, a me trazer os problemas e ajudar a resolver. Ajudar a resolver. Por outro lado, eu me aproximei das entidades, né, que são as instituições oficiais. A SIC, a MIC, CDL, Sinduscom, todas as entidades, todas, dizendo o seguinte, precisa tomar uma decisão de fazer um novo aeroporto. Não estava no meu plano de governo. Okay. Era um problema. Você lembra que lá no governo Lerner foi anunciado o aeroporto regional e nós não tínhamos um aeroporto. Nós precisamos tomar. Eu fui lá na SIC e falei, olha, essa decisão não pode ser só minha. Nós precisamos investir, vai ser uma briga, temos que arrumar dinheiro, temos que investir. E a SIC disse, não, vamos fazer. Nós temos o amparo. Nós fomos tomar a decisão de fazer o investimento das estradas rurais. Cascavel tem 3.600 quilômetros de estrada rural. Quando eu cheguei na prefeitura, tinha 53 quilômetros apenas de pavimentação. Nós chegamos a 470 em 7 anos. Aonde que eu fui tomar essa posição? Dentro do Sindicato Rural com o presidente Paulo Orso. Falei, olha, eu preciso que vocês vão comigo lá na Itaipu, no governo do estado, apresentar a nossa demanda e a nossa necessidade.
Aí, Júnior, isso nos deu musculatura. Não era um pedido do prefeito, era um pedido da sociedade, né? Chegar a 100% de cobertura da atenção básica. O que é isso? A atenção básica é a estrutura de saúde que é oferecida para a população. O PSF, que é o Programa de Saúde da Família, quando nós assumimos em 17, tinha 18 anos de existência. 18 anos. E Cascavel tinha 50% de cobertura. Em 7 anos, nós chegamos a 100%. 7 anos, chegamos a 100%. Nós construímos 22 unidades de saúde e contratamos mais 45 equipes, sendo que em 18 anos tinha 27. Com isso, nós jogamos para dentro do sistema mais 180 mil pessoas para serem atendidas. Com isso, deu o repique lá no laboratório. A gente fazia 300 mil exames por ano, chegou a 1 milhão e 200. Então, mas essas decisões, elas foram tomadas em parceria com quem tem que tomar. Então, respondendo a sua pergunta, esse relacionamento nos deu musculatura, sim, né? Sim. Nos fez fortalecidos para poder avançar. Eu volto a dizer, Júnior, que Cascavel sempre foi uma cidade muito boa, eu não posso negar isso. Mas ela estava sucateada, ela estava triste, sabe aquele adormecida? É um gigante adormecida, cabisbaixa, as pessoas não queriam vender para a prefeitura, as pessoas não acreditavam no poder público, não conseguiam um alvará, demorava 2 anos para aprovar um projeto. Nós, e aí de volta a dizer, nós na maior profunda expressão do plural, sim. Não foi eu no singular, foi nós, abrimos os olhos. A cidade de Cascavel hoje é conhecida no Brasil inteiro. O pessoal fala, o Paranhos é marqueteiro. Eu coloquei os dados de Cascavel e corri o país, sim. Eu queria dizer que lá em São Paulo, olha, lá tem uma cidade no interior que nós produzimos e exportamos para mais de 120 países. Nós temos matéria-prima, nós temos gente, invista em Cascavel. Esse trabalho eu fiz, eu tenho a obrigação de prefeito de ser o embaixador da cidade. Nesse tempo, então, a gente não combinou nada, tá, gente? Nessa pergunta eu tinha guardado na boca. Eu não sabia nem o tema, viu? Queria contar essas histórias com o prefeito de forma muito aberta, muito informal, muito humana, que é o jeitão dele mesmo. Para te perguntar, é difícil eleger, eu sei que são muitos anos, mas tem algum momento, alguma ocasião ou pessoa, algo que te marcou assim, disse assim, poxa, valeu a pena, só por isso aqui já valeria a pena? Eu imagino que são muitas histórias, mas que tenha te emocionado, o prefeito disse, poxa, essa pessoa voltou para agradecer, ou foi uma entrega, ou foi um momento, eu sei que tem escolas, tem unidades de saúde, tem fábrica de prédios, aqui tem uma coisa atrás da outra melhorando, mas tem algum episódio que tenha te marcado profundamente, prefeito? Júnior, é muito interessante essa sua pergunta, né? Por exemplo, teve uma das reuniões com o secretariado que a gente estava muito empolgado quando nós concluímos em 2020 o nosso aeroporto, que era um sonho da cidade. Uhum. Mas eu, um dia na reunião, disse, olha, dá uma seguradinha nesse negócio do aeroporto, porque nós temos uma série de outras obras. Então a sua pergunta, eu não vou responder com obras. Tá. Porque, veja, qual que é a melhor obra, Júnior? Sabe, essa pergunta eu sempre faço. Isso é boa. Qual que é a melhor obra? Depende. É a que chega ao meu encontro. Uhum. Vamos lá. O aeroporto é uma obra extraordinária. Ela conectou Cascavel com o Brasil e com o mundo. Hoje você sai daqui, no outro dia você está em Tóquio. E é um orgulho para a população. Orgulho e uma obra estratégica. Mas sabe quantos por cento da população de Cascavel que usa? 3%. Nós estamos falando aí em 3%. Ela não deixa de ser importante porque muitas pessoas de fora, empresários, estão aqui investindo porque hoje tem aeroporto. Perfeito. Você, para fazer uma reunião, tinha que marcar em Foz ou em Curitiba, ou a pessoa vir de carro. Uhum. Hoje não, nós temos 9 voos diários. Nós estamos Campinas, Curitiba, Guarulhos e Congonhas. As 4 empresas estão operando aqui, a Gol, a Azul, a TAM e a Passaredo. É o que tem no país hoje. Perfeito. Estão todas aqui. Bom, então a melhor obra é a obra que me encontra. Quem usa ônibus, o abrigo de ônibus é mais importante que o aeroporto. Porque ele usa todo dia o abrigo. Para quem tem as crianças nas escolas, é a escola. Para quem está na área rural, é a estrada rural. Então, o que me motivou muito foi
encontrar com esse sonho dessas pessoas. Teve um episódio, olha como é que isso é importante que você está me perguntando. Teve um episódio, quando nós fomos inaugurar Tito Mufato, Sim, avenida. ela era denominada como Tito Buraco. É uma avenida importante, mas tinha muito buraco, uma obra esperada há mais de 20 anos. No primeiro ano de governo eu fiz a Tito, foi a primeira avenida das 26 avenidas que nós fizemos. E no dia de domingo de manhã nós estávamos inaugurando ela, até chamei a família Mufato, a dona Reni, os meninos, leva o nome do Tito, né? Sim. E eu estou ali no domingo, daí veio uma mulher ao meu encontro sorrindo e abriu os braços para me dar um abraço. Eu falei, oi, dei um abraço nela e falei, ficou linda a avenida, né? Você está feliz? Ela falou assim, ela olhou, falou, ah, ficou boa, mas Paranhos? Falei, poxa, mas ficou boa? Ela falou para mim assim, não, mas eu quero te agradecer. Você lembra que quase um ano atrás eu pedi para você tirar um poste que tinha na saída da minha garagem? Olha só. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que lembro disso. Ela falou, pois é, foi tirada. E graças a Deus acabou o problema. Então, aquela obra, que nem foi uma obra, foi uma retirada de um poste que atrapalhava a entrada dela, foi mais importante do que a Tito Mufato para ela. Então, a obra boa é a obra que encontra a minha necessidade. Então, o sorriso dessas pessoas, e aí, talvez a eleição minha reeleição, foi uma verdadeira homenagem que Cascavel fez para mim. 72% com 8 candidatos. Então, você receber o voto, principalmente numa reeleição, é um patrimônio, Júnior. A pessoa sair de casa, pegar o carro, a bicicleta, o ônibus, ou ir a pé, ir, chegar lá no colégio, enfrentar uma fila, entrar na sessão e dizer, eu quero o Paranhos. Ou o outro nome que a pessoa escolher. É um ato de patrimônio. Então, as pessoas que eu consegui, de alguma forma, atender a expectativa. Fiz tudo, evidentemente, até porque Cascavel não vai parar. E nós temos, inclusive, Júnior, que nos orgulharmos de termos alguns problemas estruturais, porque isso é sinônimo de que Cascavel está desenvolvendo. Tem uma matéria da CMN, a Confederação Nacional dos Municípios, que fala que 60% dos municípios brasileiros estão estagnados. Eles não apresentam nem problemas, porque eles pararam. As cidades que estão apresentando problemas são as cidades que estão crescendo, como Cascavel, mobilidade, avanço, empresa, isso tudo é muito importante. E nós temos uma característica aqui, muitas cidades têm, tem gente nos vendo de várias cidades do Brasil e do mundo, mas talvez pelo fato também dos nossos pioneiros ainda estarem aqui vivos, eles estão circulando com a gente e são muito donos da história, né? São. Lindo, E defende com amor. Defende, né? Pertencimento. Acabam sendo críticos. Mas a tua gestão, ela criou também um link, uma proximidade com esse pioneiro, com essa gente que fez a história. Isso é legal também, né? Primeiro, Júnior, que assim, vamos lá, nós só somos o que somos porque temos as pessoas que temos. Perfeito, perfeito. Eu, às vezes, diante de problemas, a gente fica agoniado, angustiado com as coisas. Mas você imagina, quando o Jaci Miguel Scanagata foi prefeito, Cafelândia e Lindoeste era distrito. Olha o tamanho disso. Né? Se é difícil administrar hoje, você imagina lá atrás, olha o tamanho dessa cidade. E você imagina também a dificuldade que esses pioneiros tiveram para desbravar essa cidade, que não tinha asfalto, não tinha iluminação, 8 horas da noite, acabava a luz a motor, tinha problemas, falta de tudo para você comprar produtos que hoje chega aqui no nosso aeroporto, né? Você tinha que buscar em Curitiba, levava 5 dias. Então, essas pessoas, elas precisam ser respeitadas, reconhecidas, sim. Aplaudidas. E nós, sim, sempre tivemos uma sintonia com eles. Eu fui conversar com pioneiros, falei, viu, me oriente. O que você sugere? Legal. A dificuldade. Eu lembro que, além desses pioneiros, quando eu ganhei a eleição aqui, eu procurei prefeitos reeleitos. Um deles foi o Marcelo Rangel, que esteve conosco esses dias. O César Silvestre, eu fui lá. Ponta Grossa, né? Marcelo de Ponta Grossa. Marcelo Rangel de Ponta Grossa e o César Silvestre Filho de Guaratuba, de Guarapuava. Eu fui lá dizer o seguinte, vocês já foram prefeito 4 anos, vocês estão reeleitos para mais 4, eu cheguei agora. O que vocês fizeram que não faria? E o que vocês não fizeram que vocês vão fazer?
para poder ter sintonia, errar menos, ganhar tempo. Porque Cascavel não admite mais, Júnior, demora, dizer que não dá, porque dá para fazer as coisas. A nossa gestão, aí sim eu falo com muito orgulho, de novo no plural, nós quebramos um ciclo de uma cidade atrasada, de uma cidade de coronelismo na prefeitura, de uma cidade lenta. Nós fomos para uma nova Cascavel, uma Cascavel de avanço, de tecnologia, de rapidez. Hoje você tira o alvará online, o Habits online, aprova o projeto de forma online. Então, isso tudo é a nova Cascavel que nós conseguimos implantar. Ouvindo as pessoas que estavam aqui há tempo, que enfrentaram dificuldades, e essa molecada jovem aí que estão voando, né? E que nos orienta muito. Dia desses, um motorista do aplicativo estava conversando comigo e ele me contou uma história que eu falei, quando eu puder, eu vou contar para o prefeito. Ele disse que conhecia um cidadão que morava numa outra cidade, não vou citar o nome, para não desmerecer nada nem ninguém, mas esse cidadão decidiu mudar para Cascavel com a esposa. Tinha se aposentado, então queria morar aqui no Paraná. E o fator preponderante na decisão dele, ele contando para o motorista, foi que a cidade é limpa. Olha a percepção. E eu fiquei assim, poxa, tanta coisa para ele, né? Mas ele olhou para a cidade e é verdade, é interessante isso, né? Olha, apaixonou alguém isso. Isso eu fiquei muito feliz quando vi essa história. Existe um apelo para isso, né, Júnior? Lá em 2017 eu implantei um programa chamado Cascavel Cidade Limpa. Nós queríamos cuidar da zeladoria. As pessoas que moram aqui e as pessoas que vêm para cá, que nos visitam, nós temos aproximadamente 25 mil pessoas por dia, de fora. Então, 25 mil pessoas por dia passam por aqui. Além, evidentemente, dos estudantes, né? Então, eu queria que as pessoas se apaixonassem pela cidade. Eu lembro que eu morava numa casa muito simples lá em Paraíso do Norte e a mãe falava assim, quando ia receber uma visita, às vezes, ela falava assim, limpa aí, né? E claro, a gente limpava a sala rapidamente ali. Ó, tem um pano ali, tem um chinelo, a mãe falava, tira. A nossa casa era de assoalho, né? Ela fazia a gente passar escovão para dar o brilho ali na madeira, né? E ela falava, filho, as pessoas têm que chegar aqui em casa e se sentir bem. Olha só, isso aí. Tem que sentir bem, tem que estar arrumadinho, né? Então, a nossa cidade é a porta da recepção. Eu lembro que quando nós fomos plantar as flores, teve algum secretário falando, você vai se incomodar com isso, porque vão quebrar, você vai fazer investimento. Eu falei, vamos insistir. Os 3 primeiros meses, de fato, foi problemático. Tinha gente que quebrava as flores, tirava, porque eles não imaginavam que aquilo ia ser para sempre. Eles achavam que era uma exposição ali e tinha que levar aquela flor embora. Hoje, tem gente que liga para mim e fala, ô Paranhos, eu passei lá, o canteiro está quebrado, está feio, precisa arrumar. Se apaixonaram pelas flores que nós colocamos, a zeladoria. As árvores floridas Exatamente. melhoraram bastante o nosso cenário. Que é um cenário, em muitos aspectos, preocupante, porque o mundo vive um momento muito atribulado, né? Um momento de insegurança, de instabilidade. Muita tensão, né? E cada vez mais a pessoa precisa que o lugar dela esteja bom, né? Para ela se sentir mais em paz, seja na saúde, seja em qualquer aspecto. Qual para esse final de gestão, para deixar como legado o teu grande desafio, prefeito? É consolidar os programas que nós fizemos, né? O programa de saúde, que nós já chegamos a 100%, esse era o meu desafio pessoal, a única cidade do Brasil, aliás, a única não, a cidade que mais cresceu na atenção básica nos últimos 7 anos foi Cascavel, recebemos inclusive um certificado do Ministério da Saúde. Isso está consolidado, a atenção básica, a educação serão 25 escolas novas, nós já entregamos 22, tem 3 que nós estamos em fase final. Eu acho que ainda nós vamos licitar mais 2 ou 3. Eu quero consolidar o programa Escola Feliz, que é a robótica. Nós saímos de 1.600 alunos em tempo integral, chegamos a 10 mil. Tempo integral é um programa espetacular. Das 30, quase 32 mil crianças, nós já estamos chegando a 12 mil crianças em tempo integral. Isso, além de didaticamente, é importante, a criança aprende mais, ela tem o lazer e também é uma questão social, porque você libera a família durante o dia inteiro para fazer outras ações que precisam ser feitas, seja ela de agregar renda ou de lazer, não importa. Você libera os pais porque a criança fica o dia todo conosco recebendo 5 refeições por dia. Você pega 5 vezes 12, dá 60 mil refeições por dia, Júnior, que a gente serve nas nossas escolas em tempo integral.
Então eu quero consolidar isso, né? Nós vamos agora, dia 1º de maio, mais um grande investimento, que são os ônibus elétricos. Os 2 primeiros, mais 60 dias nós estaremos aqui, 60, 70 dias, com os 15 ônibus elétricos, já começando uma revolução de substituição da frota tradicional. Fizemos um programa para 10 anos, Cascavel trocar os 150 ônibus, 15 ônibus por ano. Quero deixar isso consolidado, né? Esse investimento que fizemos dos parques ambientais, o Ecoparque do Morumbi, o Ecoparque do Santa Cruz, o Ecoparque do Santa Felicidade, o Ecoparque do Florestas, os ecopontos, são 6 ecopontos. Essas pessoas que estão hoje nas cooperativas andavam na rua. Ainda tem alguns que estão com o carrinho, mas todas essas pessoas que estão aí não tinham espaço. Hoje tem o ecoponto, refeitório, um banheiro quente, máquina, empilhadeira, separador, caminhão, tudo isso nós fizemos de investimento. Eu quero, evidentemente, entregar uma cidade melhor do que aquela que eu recebi para todos nós. O ano está quase acabando, mas ainda tem muita coisa pela frente. É um ano eleitoral, é um ano político, um ano de muito trabalho também em função disso. Atrapalha, prefeito, o fato de ser um ano eleitoral? Como é que o senhor... Porque eu sei que a agenda ela fica apertada, né? É desafiador isso também, não, né? é um ano diferente. É um ano diferente. Nós já tivemos, né, eu tive 2 anos, que foi muito triste, que foram os 2 anos da pandemia. Certo. A gente teve que trabalhar diferente, né? Não quero nem fazer comparação. Mas o ano de eleição também é um ano complicado, porque a agenda é diferente. Daqui a poucos dias termina os prazos para você fazer convênio, captar recursos, fazer financiamento, tudo isso. Então é um ano diferente. É um ano mais tenso, porque vêm as pessoas que também têm interesse, começam acusações, coisas que nunca aconteceram, começam a acontecer, porque tem o interesse. Mas eu tenho experiência para administrar isso. Eu terei uma agenda administrativa, não abro mão disso, uma agenda com o mesmo ritmo que nós começamos. Eu quebrei, graças a Deus, Júnior, uma expectativa, e era verdadeira, que o segundo mandato não é bom. Eu falei, inclusive, isso numa entrevista que dei no período da reeleição. Falei, de fato, é preocupante a reeleição, mas eu já identifiquei o que é. Tinha 2 problemas, Júnior, na reeleição. Um comodismo, o cara falava, estou reeleito. De um modo A geral, equipe caía. isso, exatamente. E o outro era o problema de corrupção. Eu identifiquei isso e levei a ferro e fogo, Certo. não dando brecha. Primeiro que nós fizemos uma agenda muito mais forte do que o primeiro mandato, até porque nós tivemos a pandemia. Então, nós aceleramos muitas obras, muitos avanços. E, claro, a questão da corrupção. Criamos mecanismo, tanto é que fomos premiados pelo Tribunal de Contas com transparência, fazendo com que nós não deixássemos brecha para a corrupção. Então eu vou levar essa pauta até o final e, claro, terei aí um período eleitoral que vou me dedicar. Eu quero muito pedir à população, evidentemente, para a gente pensar na nossa cidade. Nós não podemos retroagir. Nós não podemos perder esse avanço que nós tivemos para ter uma interrupção. Então isso eu vou discutir no momento certo com a população, comparando aquilo que nós fizemos e aquilo que a gente pode fazer ainda para frente. Reservei esses minutos finais, prefeito, de propósito, não só para agradecer ao Léo, ao André, à Amanda, os meninos aqui, o Micael, o Alcione, que lidera esse time na estação Hub One, mas reservei também para que o Leonardo Paranhos tenha 1 minuto ou 2 para se pronunciar ou se dirigir ao servidor público. Eu estou falando de um time próximo de mim, que eu admiro, porque são abnegados, mas eu convivo com eles desde que voltei de Rondônia, e muito feliz porque amo a minha cidade, e tenho tido assim na prefeitura um aprendizado muito grande. O time da Vanilce, eu vou citar nomes aqui, vou até cometer pecado, mas é um timaço. Fique à vontade, prefeito, eu sei que o senhor tem um carinho, aproximou-se ainda mais do servidor, aprendeu com ele, muito, porque ouviu, né? Muito. Então não tem como não falar deles. Bom, Júnior, para você definir a importância do servidor público, seja municipal, estadual, federal, mas principalmente municipal, não tem uma política pública que você consegue disponibilizar se não for através do servidor. Pois é. Não tem nenhuma. Exato. Não tem como fazer educação sem o servidor, não tem como fazer saúde sem o servidor. Segurança pública. Não tem. Então, assim, você pode conseguir dinheiro, tudo. Eu consegui dinheiro, financiamento. Projetos. Agora é o seguinte, como é que entrega?
só com o servidor público, que nós temos quase 10 mil servidores. Então, você imagina a importância que tem. Por isso que eu fiz questão, inclusive, nosso secretário de obras, servidor público, nosso secretário de educação, Márcia Baldini, servidor público, o Miroslav é servidor público, a Ivonete, a Maristela, que está agora lá, servidora pública, a doutora Laura, servidora pública. Então, nós fizemos com que a gente pudesse ter a participação direta do servidor público entregando esse serviço. Na gestão. Isso faz diferença. A Vanilce, que você acaba de citar, ela tem 30 anos que ela estava na prefeitura. Eu fui lá buscar ela para ser secretária. Né? A Márcia era uma professora de muito tempo. Esse menino que é o secretário de obras, ele que fez o projeto do aeroporto. Ele fez um concurso, trabalhava como engenheiro. Por que você não pode ser um secretário? Então, isso fez com que também eu tivesse, por parte do servidor público, essa atenção. Agora, o servidor público trabalha demais. Ele está esgotado. E lembre-se que nós tivemos, no nosso governo, 2 anos de pandemia, tivemos a contaminação da água em Cascavel, mais de 60 mil pessoas contaminadas, tivemos um problema de crise hídrica e agora estamos tendo a dengue. Pois é. A dengue, que os nossos servidores estão trabalhando no seu esgotamento total, porque nós não temos servidor no que nós chamamos no depósito. Não tem como assim, apertou, pega lá um médico. Apertou, não, eles estão todos os dias trabalhando. A gente sai de um atendimento de 300 pessoas nas UPAs, passa para 600, 700. Nós atendemos mais de 40 mil pessoas a mais nesse período da dengue. Então, evidentemente que se nós tivermos êxito e sucesso, o mérito é do servidor público, que é ele que entrega as políticas. Prefeito, vivemos numa cidade, e eu me permito dizer isso com toda tranquilidade, porque voltei e minha família está muito feliz aqui, uma cidade abençoada. Esse é um programa de estreia que eu sei, eu reputo como um programa abençoado também, porque ele abre portas para gestão ter mais ambiente de comunicação e relacionamento, que é isso mesmo. E o podcast da estação é isso, contação de história, relacionamento, aprendizado. Foi uma honra conversar contigo mais uma vez, sempre que posso aprendo, e esse espaço estará aberto, a gente vai conversar mais vezes, mas desejo um final de 2024, final de gestão, também abençoado para ti. Amém. Muito obrigado. E Deus está no controle. Além do nosso esforço, da nossa luta, da nossa vontade, dos nossos desejos, joelho no chão e sempre pedindo a Deus para que abençoe e nos dê discernimento, sabedoria e proteção. Né? E Deus está junto conosco. Aliás, coisas que aconteceram nessa cidade que a gente vê o mover de Deus. Não é coisa natural. É porque Deus recebeu essa cidade, nós consagramos essa cidade ao Senhor Jesus Cristo, Ele é dono dessa cidade e Ele sendo dono, nós estamos todos protegidos. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Júnior. Um abraço. Viu? Obrigado, meninos. Obrigado, um abraço. Podcast da Estação volta em breve. Toda semana estaremos por aqui recebendo convidados, já que o prefeito Paranhos abriu alas para que nós tenhamos mais e mais entrevistados contando as suas histórias. Obrigado, compartilhe, esteja conosco, mande dicas, comentários, críticas. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Fique na paz. Tchau.